Falei hoje de manhã, deixa eu contar para vocês, Deus é tremendo, né, irmãos? A gente, como pastor aqui, a gente que é responsável por trazer a palavra, a gente fica desesperado, irmãos. Essa é a palavra, essa é a verdade. É um privilégio, eu amo pregar, mas toda vez que o pastor Marcelo fala assim, olha, domingo você prega, isso gera um temor, um zelo. E eu creio que todo mundo que prega tem essa preocupação em preparar, em o que eu vou falar. E eu fiquei nessa, e ontem, por volta da uma e pouco da manhã, eu terminei minha palavra. Então eu estava dormindo já. Ali por volta da 1h30, desliguei, dormi tranquilo com a palavra pronta. Aí eu acordei para tomar um banho. E o Senhor simplesmente mudou tudo. Começou a me colocar um monte de texto, um monte de coisa desajustada, e eu já vim no carro. Eu sei que é pecado, irmãos. Às vezes vim no carro meio que anotando, fui gravando, cheguei aqui, fui passando rapidamente e está aqui, ó, né, o que a gente vai pregar hoje. E de alguma forma me deixa mais tranquilo, porque se Deus falou, vai ser melhor do que tudo aquilo que eu preparei, tenho certeza absoluta. Amém? Como é que está a sua expectativa? Você espera receber algo de Deus hoje? Então você vai receber em nome de Jesus. Quero pedir para você abrir em Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler, nós vamos orar, e aí eu vou começar a pregar. Capítulo 2 de Apocalipse, é um texto riquíssimo que todo mundo conhece. É o próprio Senhor Jesus deixando uma carta à igreja, e nós somos a igreja, então ela é para nós. A palavra de Deus diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Eu vou parar por aqui. Feche os teus olhos, irmãos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, quero implorar que o teu Santo Espírito esteja trabalhando entre nós nessa noite, Pai. Como eu orei hoje de manhã, oro novamente, Deus, essas palavras nesse livro, Deus, sem a tua presença, sem teu Espírito nos revelando algo, é mais um livro, Deus. É apenas história. Pai, letras não podem mudar vidas, Deus, mas o teu Espírito pode pegar tudo que está escrito e tornar rema em nossas vidas. Então, nesta noite, que aquilo que for pregado possa se tornar vida em cada coração, através do poder do teu Espírito, que atua em nós, que o teu nome seja engrandecido, e que em nome de Jesus, cada um de nós receba a porção que o Senhor quer nos dar nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, Jesus está dizendo à igreja de Éfeso que ela era uma igreja top, como diria o pastor Milton, top das galáxias. Conheça as tuas obras, você não suporta os falsos apóstolos, tem guardado. Aqui a gente leu várias coisas, né? Perseverança, não suporta homens maus. Era uma igreja muito joia, mas Jesus diz para ela assim: mas eu tenho uma queixa contra você. E a minha queixa contra você é que você deixou o primeiro amor. Em outras palavras, você já não me ama como me amava no início. Irmãos,
Ninguém é louco de deixar de amar a Deus porque quer. Ninguém acorda e diz assim, hoje eu vou amar menos a Deus porque Ele não merece. Ninguém em sã consciência quer deixar de amar a Deus. Mas o fato é que muitas vezes nós vamos deixando o primeiro amor. Nós vamos deixando aquele amor que é uma mistura de amor com paixão, de necessidade de estar perto. Todo mundo sabe do que eu estou falando, eu acho, né? O primeiro amor fala daquele amor de necessidade, de estar junto da pessoa. Eu preciso te confessar, a cada dia que passa eu sou mais apaixonado pela Eterna. A ponto de às vezes eu estar perto dela, ela fica assim, o que foi? Eu falei, nada. Hoje mesmo aconteceu. Eu quero estar perto. Então, esse amor, o primeiro amor é um amor apaixonado. E muitas vezes nós deixamos esse primeiro amor. E sempre há algum motivo, e sempre há detalhes que nos fazem esfriar e deixar de amar a Deus como no início. E é sobre isso que eu quero discorrer nesta noite. Vou citar alguns homens de Deus, dos quais eu não seria digno de amarrar as sandálias dos pés, mas que erraram também e que estão na palavra para que a gente possa aprender com os erros deles. E eu quero que você preste bastante atenção, porque a aplicação é para o dia de hoje. E tem mais, se Deus me deu uma palavra em 20 minutos e me disse, eu quero que você entregue essa palavra hoje, eu não tenho dúvida nenhuma de que você que está aqui vai receber. Amém? Não sei se todos, porque tudo depende da sua expectativa também, de quanto você vai prestar atenção, mas a verdade é que se você está aqui para ouvir uma palavra de Deus, eu tenho certeza que você vai receber. Primeiro homem de Deus, que na sua caminhada quis desistir, quis esmorecer, é o primeiro homem não, né? Mas o primeiro homem que eu quero citar foi Elias, queridos. Quem foi Elias? Elias talvez foi o maior profeta do Antigo Testamento. Se não foi o maior, com certeza foi um dos maiores. E a palavra nos conta, a história nos conta que ele, em determinado momento da sua vida, ele fez um desafio aos profetas de Baal, talvez vocês conheçam a história. E naquele Monte Carmelo, ele fez um desafio eles iriam fazer um sacrifício, iam clamar aos deuses e eles clamariam a Baal, os profetas, e ele clamaria a Deus, a Jeová. E o resumo da ópera é que Elias clamou a Deus, Deus mandou fogo consumir o sacrifício. E todos aqueles profetas de Baal foram perseguidos e mortos. Então Elias, poderoso homem de Deus, depois de matar 400, eu nem lembro se são 400 ou 400 e poucos, centenas de profetas, ele fica sabendo que Jezabel, a esposa do rei, quer matá-lo. E ele surta. E eu queria que você abrisse comigo em 1 Reis 19:4, para que a gente possa ler essa passagem que talvez você já conheça. 1 Reis 19, versículo 4. Diz assim, Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Vamos pular lá para o 9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu,
Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram me tirar a vida. Elias quis desistir, irmãos, porque ele se achava só, ele achava que todo o resto de Israel tinha deixado a Deus, e eu estou só, Senhor, e querem me matar. Foi mais ou menos isso. Eu, que amo o Senhor, que sou o único crente de verdade, estou querendo me matar. Você sabe o que fez Elias querer deixar o Senhor, desanimar? Foi um negócio chamado justiça própria. Não é justo, Senhor. É o que a gente chama de mimimi gospel, irmãos. Eu sei que eu sou duro às vezes, eu não quero ser duro, irmãos. Mas esse tipo de sentimento nos leva muitas vezes a deixar igrejas. Quantos de vocês conhecem alguém, ou se não é você mesmo, que deixaram uma igreja dizendo: eu fui muito machucado com a igreja. Eu fui muito machucado pelo meu pastor. E realmente isso acontece, queridos. E realmente isso acontece. Nós saímos de uma igreja onde nós fomos machucados. Mas eis-nos aqui. Eis vocês aqui. A vida continua. E não podemos parar porque olhamos para nós mesmos e achamos que nós somos coitados. E desanimamos, e muitas vezes nós desviamos porque alguém nos feriu na igreja. Porque alguém nos traiu na igreja. Vocês sabem do que eu estou falando? Vocês conhecem alguém que deixou a Jesus por sentimento de tristeza? Nós como pastores, eu como pastor ouço sempre: fulano está ferido, machucado por causa da igreja. Foi isso que aconteceu com Elias. E esse é um dos motivos pelos quais o primeiro amor vai se esfriando. Porque você deixa se ferir. Você toma para si a ofensa. Quando Jesus te ensina a não tomar para si a ofensa. Primeiro homem foi Elias. Segundo homem que eu quero citar na Bíblia, talvez seja maior que Elias. Talvez seja o meu preferido de toda a Bíblia. Como eu sempre falo, meu filho mais velho tem o nome de Davi. Porque apesar de tudo, Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas ele também, em um momento da vida, teve seus problemas. Eu quero que você abra comigo Salmo 51. E o Salmo 51 é um salmo de arrependimento. O contexto nós vamos ler isso, mas o contexto Davi adulterou com Batseba e mandou matar o marido dela, Urias. E o Salmo 51, ele é um salmo de arrependimento, então é bem conhecido também, eu não vou lê-lo inteiro. Mas eu acho interessante que em determinado momento, ali no versículo 12, o rei Davi ele fala assim: restitui-me a alegria da tua salvação. Eu quero ficar nessa frase. Restitui-me a alegria da tua salvação. Se Davi está pedindo restituição da alegria da salvação, você acha que Davi estava no seu primeiro amor? Davi amava a Deus com o primeiro amor dele? Não, eu garanto que não. E eu tenho para mim que este restitui-me a alegria da tua salvação não tem a ver com o pecado que ele cometeu. Ele não perdeu a alegria porque cometeu o pecado, mas cometeu o pecado
porque perdeu a alegria. Ninguém que está no primeiro amor comete o que Davi cometeu. Ninguém que ama a Deus de todo o coração manda matar o marido da amante. Então, quando Davi pede, restitui-me a alegria da salvação, ele está falando, Senhor, eu não tenho mais o meu primeiro amor. E por que aconteceu isso? E aí eu quero que você abra comigo 2 Samuel, capítulo 11, a história de Davi e Batsebe. A gente vai ler bastante Bíblia hoje, tá, irmãos? 2 Samuel 11. Um texto conhecido. Vou ler rapidinho. Decorrido um ano, 11:1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, e com ele a todo Israel, e destruíram os filhos de Amon. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Primeiro ponto, querido. Davi deveria estar onde? No tempo em que os reis costumam ir para a guerra, Davi não foi. Davi ficou ali, no seu palácio, no seu ócio. E o ócio é terrível. O ócio é terrível. Porque no ócio, como diz o ditado, cabeça vazia, oficina do diabo. E muitas vezes nós temos perdido o nosso primeiro amor porque não temos servido na casa de Deus. Porque temos preferido vir assistir o culto simplesmente. Eu não tenho nada contra, não estou apontando dedo para ninguém. Mas Deus fala com quem quer, o vento sopra onde quer. E Deus pode estar falando com você. Muitas vezes nós preferimos não assumir responsabilidades, não trabalhar para o Senhor. Isso não tem a ver com a igreja cristã bíblica, isso tem a ver com o chamado como cristão de pregar o evangelho. Muitas vezes o ócio nos tem tirado a paixão por Jesus, porque, queridos, não há nada mais apaixonante do que você orar e ver uma pessoa chorando na presença de Deus, de ver uma conversão, de ver uma cura. Não há nada mais apaixonante do que você ver jovens pulando na presença do Senhor. Não há como você não amar a Deus. Mas se você não está nesse ambiente, se você não está na presença do Senhor, você não vê. E aquilo começa a se tornar uma rotina religiosa. Então não deixe de fazer o que deve ser feito. Davi deixou de fazer o que devia ser feito. Esse foi o primeiro erro de Davi. O segundo erro de Davi: uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, no seu ócio. Daí viu uma mulher que estava tomando banho e era ela muito formosa. Então Davi estava lá no seu ócio, olhou no terraço e viu uma donzela, uma senhora, donzela não, né? Uma mulher casada se banhando e desejou. Davi se distraiu. E a distração é um outro problema com o qual nós nos deparamos e que esfria e que acaba com o nosso primeiro amor. A distração é simplesmente você tirar o foco daquilo que é necessário. É tirar o foco daquilo que é o alvo. E você começa agora a não mais olhar o alvo, mas olhar de lado. E talvez a distração não seja uma mulher, no caso de homem, nem um homem, no caso de uma mulher. Esse foi o caso de Davi. Talvez a sua distração seja a sua 8ª faculdade, o seu 3º pós-doutorado. E a sua vida está passando, e eu não tenho nada contra estudar. Acho que tem que estudar mesmo. Mas, às vezes, a distração está nas coisas lícitas, não estão nos pecados. E é nas distrações que nos perdemos. E eu vou te falar, pais, às vezes as distrações estão nos filhos. Ah, não, porque eu não vou poder, porque senão eu não vou ter tempo para ficar com meus filhos. E eu não vou nem
comentar sobre isso, de que é mais importante a família do que a igreja, mas sempre há um limite. E nessas horas a distração pode ser qualquer coisa. Você pode estar distraído como Davi se distraiu com Batseba e tirou o olho do alvo. Então foi o ócio e a distração, são duas coisas que nos fazem ir deixando de amar a Deus como deveríamos, com o primeiro amor. O terceiro personagem que eu quero citar é o jovem rico. Vocês também conhecem a história. Está lá em Marcos, capítulo 10, versículo 17. A história nos conta que Jesus estava andando, passando por ali, e um jovem rico chegou até ele. E diz assim, e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse, só uma coisa te falta, vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Aquele jovem rico se frustrou e desistiu de caminhar com Jesus por um motivo que muitas vezes nos tem feito nos afastar do Senhor também. E o motivo é, ele conheceu o verdadeiro evangelho. Porque até então ele conhecia parte do evangelho. E até então ele cumpria parte daquilo que Jesus queria. Enquanto ele tinha que fazer algo, estava tudo bem. Enquanto era só não matar, não roubar, não prostituir, não adulterar, não bater na esposa, estava tudo bem. E eu tenho feito tudo isso. A hora que Jesus entrou no mais profundo do coração dele, no íntimo do coração dele, nas motivações do coração dele, e diz assim, agora você precisa só vender tudo que você tem, dar aos pobres o dinheiro e me seguir. Ele não aguentou. Muitas vezes nós estamos seguindo a Jesus. E está tudo bem. Porque estamos fazendo, estamos produzindo, estamos multiplicando, estamos arrebentando. Mas a hora que Jesus fala assim, agora eu quero que você largue a pornografia. Agora eu quero que você largue as suas séries. Agora eu quero que você largue, sei lá o quê. Agora eu quero que você largue o seu ídolo e venha após mim. E nessa hora nós somos confrontados com o verdadeiro evangelho. Agora eu quero que você largue sua justiça própria e peça perdão para sua esposa. Vá atrás do seu irmão, vá atrás do seu pai, da sua mãe que você não fala há muitos anos. Eu não conheço a vida de ninguém, tá, irmãos? Agora, Jesus vai no mais íntimo e fala assim, você tem que pedir perdão para fulano de tal. Mas você não quer. E aí é muito difícil seguir a Jesus. Mas é nesse nível que Jesus quer. E muitas vezes, por não conseguirmos, e nós sabemos a história, o pastor Marcelo até citou uma história de infelizmente, um rapaz que nós conhecemos, que não está mais entre nós, e um dos motivos, ele é vivo ainda, tá? Não está entre a igreja, um dos motivos é porque ele brigava com o irmão, ele não sabe por que brigava com o irmão, já faz 20 anos que não se fala com o irmão, e não quer falar com o irmão, e não vou falar com o irmão. Então o Senhor muitas vezes vai tocar no mais íntimo, e aquele jovem rico deixou de seguir o Senhor porque foi confrontado com o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho pode afastar
pode apagar o seu amor por Jesus. Quarto personagem, é outro que eu amo. Eu já fiz uma pregação inteira sobre ele, está lá no YouTube. Depois você assiste lá. É Pedro. E o que eu quero ler está em João 21. Pedro, você conhece a história. Pedro nega Jesus 3 vezes naquela fogueira. E então Jesus morre. Jesus ressuscita. Está tudo certo. Jesus agora está ressurreto, com o corpo glorificado. Aparece aos discípulos. Aparece a Pedro. A ponto de ele falar assim, olha, avisa lá os discípulos e a Pedro que eu encontro eles na Galileia, se não me engano. Estava tudo bem, Jesus já estava ressurreto. E o que Pedro faz? Pedro olha para os discípulos e fala assim, eu vou pescar. Em outras palavras, eu vou viver a vida que eu tinha. Porque essa história de ser pescador de homem não deu certo comigo. Eu não sou digno de seguir a Jesus. Eu traí Jesus. 3 vezes eu neguei a Ele. Eu não sou digno. E muitas vezes esse sentimento nos invade. Isso se chama orgulho. Eu não presto para servir. Eu não presto para ser professor infantil. Eu não presto para ministrar o louvor. Muitas vezes o orgulho nos deixa afastado de Deus. E isso é orgulho, querido. Isso não é humildade. Porque muitas vezes nós achamos que somos capazes, mas nós não somos capazes. Você não é capaz de amar a Deus da maneira como você acha que você é. Pedro, quando está naquela praia, Jesus aparece para eles. Eu já falei isso, vou falar de novo, porque é importante. Quando Jesus chega para Pedro e faz aquelas 3 vezes aquela pergunta, Pedro, tu me amas? O português, nessa hora, ele é muito pobre para identificar exatamente o que Jesus está falando para Pedro. A palavra amor na Bíblia, no grego, ela tem 3 formas, em 3 diferentes formas que ela aparece na Bíblia. Uma é eros, que é o amor sexual, o amor entre homem e mulher, entre marido e esposa. Segunda é o amor philos ou filéu, que é o amor fraternal. E o terceiro é o amor ágape, que é o amor incondicional, que é o amor de Deus por nós. E Jesus chega para Pedro, então, depois que Pedro negou a Jesus, e fala assim, Pedro, tu me amas com amor ágape, incondicionalmente? E Pedro olha para Jesus e responde, Senhor, eu te amo com amor filéu. Eu não te amo incondicionalmente, eu te amo com amor filéu. Aí Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas. Na segunda vez Jesus pergunta, Pedro, tu me amas com amor ágape? E Pedro fala, Senhor, eu não te amo com amor ágape, eu te amo com amor filéu. Aí Jesus pergunta pela 3ª vez, Pedro, aí ele já desce um nível, tu me amas com amor filéu? E Jesus já não pergunta para ele se ele ama com amor ágape. Ele fala assim, você me ama com amor filéu? E Pedro diz, triste, sim, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Eu te amo com amor filéu. É tudo que eu posso te dar. E o mais lindo dessa história é que Jesus não fala assim, então você não presta, então eu não quero, porque você tem que me amar de todo o teu coração. A minha palavra diz isso. Com toda a tua força, todo o teu entendimento, então você não presta. É assim que Jesus age? Não. Ele fala assim, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Porque Jesus não está muito preocupado agora com o seu coração, mas Ele está preocupado onde você vai chegar. E no final das contas, onde Pedro chegou. Sem dúvida nenhuma chegou no amor ágape.
Porque o amor ágape é aquele que morre por alguém, e Pedro morreu pela causa de Cristo. Então, queridos, o fato da frustração consigo mesmo de Pedro ter feito com que ele quisesse desistir, nos mostra que muitas vezes o nosso orgulho nos faz desistir das coisas de Deus. O exemplo que eu vou dar é bem tosco, mas... Queridos, eu aprendi a tocar teclado esse ano, aí na pandemia. E a gente tem tecladistas muito melhores que eu, vários. Se eu tivesse orgulho, eu não estaria tocando. Na verdade, se eu tivesse vergonha na cara, eu não estava tocando. Mas o fato é que eu estou aqui para servir. E se a igreja está precisando, eu vou fazer. Vocês entendem? Eu não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. A igreja está precisando, não só de tecladista. E muitas vezes o nosso orgulho nos impede de servir. E por fim, o último exemplo. Judas. Esse lá não era um grande homem de Deus, como Davi, Elias, Pedro. Mas Judas é um exemplo, porque Judas andou com Jesus, assim como os outros 11. Andou perto de Jesus e Jesus o tinha em mais alta estima, irmãos. Não é estranho? Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não entende muito bem. Mas Jesus chamou Judas de amigo. Você acha que Jesus estava fingindo? Jesus não fingia. Jesus, quando colocou Judas como tesoureiro, não tinha segundas intenções. Jesus nunca teve segundas intenções. Vou colocar ele como tesoureiro para ele roubar. Jesus não é como nós. Então Judas andou com Jesus e Jesus o amou assim como nos ama. O fato é que Judas se deixou levar pelo pecado, pela cobiça do seu próprio coração. E o pecado dele o fez afastar de Jesus. A própria concupiscência, o desejo, a ambição de pecar fez com que Judas caísse e morresse. E esse é o caminho de quem peca, porque o salário do pecado é a morte. E a morte fala de separação. E talvez, eu não estou falando aqui que se você peca, você vai se suicidar e vai morrer eternamente. Não cabe a mim julgar, nem dizer quem vai para o céu ou quem não vai. Mas o fato é que quanto mais você peca, mais separado você está de Deus. Mas como assim? Nós estamos juntos? Mas a palavra diz que é o nosso pecado que faz separação entre nós e Deus. Então não se engane, o teu pecado te faz esfriar. E quanto mais você peca, menos o primeiro amor você vai encontrar. E foi isso que Judas fez, pecou. E o pecado, irmãos, ele é, como a gente sempre fala, ele é uma espiral que te vai puxando para baixo. Porque aquele que rouba R$10 hoje vai roubar 100 amanhã, 1.000 depois de amanhã, 1 milhão daqui a um mês, 1 bilhão daqui a 10 anos. Nenhum estuprador era um homem de família que levantou e falou assim: que vontade de estuprar alguém. Nenhum. Foi se deixando levar pela concupiscência dos olhos. Foi se deixando seduzir por imagens que não deveria. Esse é o poder do pecado, irmãos. Mas a boa notícia é que o Senhor
Morreu naquela cruz para que nós fôssemos livres. E não somos mais escravos do pecado. Não precisamos mais viver debaixo do pecado. Isso é tremendo, irmãos. E para finalizar mesmo, eu queria agora passar rapidamente, deixa eu ver que horas são. Passar rapidamente por um exemplo bom, porque eu falei de alguns homens que erraram e que foram exemplos de como se afastar do primeiro amor. Mas eu quero citar um homem e rebater a todos esses outros. Esse homem é Paulo. Talvez, não sei se dizer se é o apóstolo mais importante do Novo Testamento. Eu sei que ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. E nós vamos voltar aos erros de cada um deles e nós vamos rebatê-los com os acertos de Paulo. Elias, vocês lembram? Elias estava ali na caverna, se achando um coitado. Estão querendo me matar, estão querendo, eu sou o único e blá blá blá. E eu quero ler o que Paulo dizia. Não precisa abrir 2 Coríntios 6:10. Olha o que Paulo diz. Vou ler do 9. Como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Sabe o que Paulo está dizendo? Essa história de mimimi não cola comigo. Estou entristecido. Você pode querer me matar. Você pode me fustigar com vara. Você pode me jogar na prisão e me dar 39 chibatadas. Eu vou continuar adorando ao Senhor, porque eu sou entristecido, porém sempre alegre. Um homem desse, querido, se você tiver esse coração de Paulo, se vier a tristeza, se vier a angústia, se vier a afronta, e você fala assim, eu sou alegre no Senhor, você não perde o seu primeiro amor. Não perde. Por isso Paulo cantava na prisão, na masmorra. Paulo também não tinha mais como sofrer, porque assim, a pessoa que se sente ofendida é aquela pessoa que acha que é alguma coisa. Já pensou nisso? Se você se ofende, é porque você fala assim, nossa, mas como fulano falou isso de mim? É porque você se acha, porque você acha alguma coisa. Quando você não se acha nada, se a pessoa falar para você assim, você não presta, você vai falar para ela assim, isso porque você não conhece os meus pensamentos. E era isso que Paulo sentia, eu sou o maior dos pecadores, no final da carreira dele. Eu sou o maior dos pecadores, como é que um homem desse vai se sentir ofendido? Esse é o segredo, queridos. Humilhe-se e nada mais te afeta. Você é um péssimo profissional. Amém, eu vou tentar melhorar. E não vai se sentir ofendido. Segundo erro que a gente falou aqui foi Davi. E Davi deixou de fazer o que devia ser feito. Davi deixou de ir para a guerra no tempo que ele deveria ir. Deixou de cumprir aquilo que era o chamado dele. E o que Paulo nos ensina? Primeiro capítulo de Romanos, no versículo 1, diz assim, já começa ele falando, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Eu sei bem quem eu sou, eu sei bem qual é o meu propósito, qual é o plano de Deus para a minha vida. Olha o que ele vai dizer lá no 14. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros, em Roma.
Sabe o que Paulo está dizendo? Eu fui salvo, o Senhor me salvou, me revelou o evangelho dele. Agora que eu conheço o Senhor, eu sou devedor. Quantos aqui conhecem o Senhor? Levante sua mão. A boa notícia é que você agora é um devedor. Você deve a esse mundo. Você deve a essa vizinhança, você deve aos seus parentes, você deve aos seus amigos. E Paulo sabia disso. E como ele era devedor, ele queria pagar. E como ele entendia essa dívida, ele não tinha tempo para ficar no ócio. Eis aí um bom motivo para você não ficar no ócio, queridos. Vá pagar a dívida que você tem com aqueles que não conhecem o Senhor. Amém? Outra coisa, Davi errou porque tirou o olho do Senhor, se distraiu com Batseba. Paulo diz lá em Filipenses, não precisa abrir também, Filipenses 3:13, conhecido texto. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo fez o seguinte, tem um alvo lá, eu prossigo para o alvo. Olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. Eu vou olhando para o alvo, eu não vou me distrair. É igual homem quando entra no supermercado, irmãos. Vou comprar um pacote de arroz. 1 minuto está de volta. Conta o resto não. Aí lá vai a esposa comprar um pacote de arroz. Irmãos. Capaz de voltar, esqueci o pacote de arroz e trouxe o resto. Brincadeira, irmãs. Mas a verdade é que quando fixamos no alvo, não perdemos o foco. O jovem rico deixou de seguir Jesus porque foi confrontado no seu íntimo e não conseguiu largar aquilo que mais amava. Agora, não precisa abrir não, Paulo diz lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. É aquilo que eu acabei de falar, se Cristo vive em mim, onde está o meu prazer? Se não sou eu mais quem vivo, aonde está a minha idolatria? Onde está aquilo que pode me separar dele? Se eu tenho a consciência de que a vida que eu vivo nessa carne já não vivo mais para mim, mas vivo para a glória do Senhor. O segredo está nisso. Mais do que isso, é entender também que não é na minha força que eu tenho que deixar isso. Não sou eu quem trabalho, mas é a graça de Deus que trabalha comigo. Paulo também fala isso aos Coríntios. Não eu trabalhei mais do que os outros apóstolos, mas a graça de Deus comigo. Quando entendemos que a graça de Deus nos basta para caminharmos, nós não vamos tentar na força agradar a Deus. Isso nada tem a ver com a hipergraça, tá, irmãos? Que é pregada aí. Pedro se frustrou porque não foi capaz de amar a Deus, ele errou, ele achou que ele conseguiria, porque Pedro fala, né? Jamais te deixarei, Deus, Jesus. Eu pecar, imagina, os outros podem pecar, eu nunca vou te pecar, vou te negar. Ele falou isso. E ele se frustrou consigo mesmo. E em Romanos também, passagem famosa. Aqui os teólogos de plantão vão dizer, mas Paulo não está falando sobre ele, outros dizem que enfim, é um texto meio dúbio aí, não há um consenso, mas a verdade é que Romanos 7 diz, é aquela passagem, eu vou direto para
para o versículo mais famoso. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ele acaba assim, desventurado, ó, mal afortunado homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Sabe o que eu entendo aqui? Que maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que faz do seu braço a sua força. Graças a Deus por Jesus. Então, se você não nega Jesus, não é pela sua força, querido. Se você não nega Jesus, é pela graça que te capacita a não negar. Você crê nisso? E foi isso que Paulo entendeu. Desventurado o homem que sou. O último que a gente falou foi sobre Judas. E Judas caiu em pecado, irmãos. E muitas vezes nós temos caído no pecado. E Paulo também nos ajuda a entender como devemos lidar com o pecado. 1 Coríntios 9, 25 a 27 diz assim: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim como corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Sabe o que Paulo está dizendo? Que ele mata a carne dele. Eu esmurro o meu corpo contra o pecado. Porque a carne não converte, irmão. Já diria Valnice Milhomens, né? Com a carne a gente não existe conversão. A carne crucifica. Você tem que pegar sua carne e pendurar ela na cruz todo dia, quando você é tentado. Se você não fizer isso, você vai para o caminho de morte. E não adianta chorar depois. Não adianta chorar depois. Porque o que se planta, se colhe. E aqui não é um apontamento de dedo. Mas eu falo como pai de filhos. Os nossos filhos podem colher aquilo que nós plantamos. E nós vamos dar conta disso diante do Todo-Poderoso. E enfim, é esmurrando o nosso corpo que nós vencemos o pecado. Eu tenho algo que Deus, não é que Deus falou comigo, mas algo que me veio à mente, que isso não é doutrina também, tá bom? Que Jesus suou sangue naquele Getsemane, naquele jardim. E Hebreus, ninguém sabe se foi Paulo que escreveu, mas o escritor de Hebreus diz: na vossa luta contra o pecado, não chegaste ainda até o sangue. E eu fiquei pensando, Jesus naquele Getsemane, irmãos, ele estava orando ao Pai para que passasse aquele cálice dele. Jesus estava sendo tentado a não ir àquela cruz. Você já pensou nisso? Jesus estava sendo tentado a não subir na cruz. Tanto que ele pediu a Deus: Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus estava sendo tentado. E eu acho muito interessante que ele sua sangue. Jesus pode dizer:
que na luta contra a tentação, porque se Jesus cedesse à tentação, ele teria pecado. E Jesus poderia ter pecado, queridos. Esse é o erro que muitas vezes nós cometemos de achar que Jesus não pecaria. Ele poderia ter pecado. Ele foi tentado em todas as coisas, mas na luta contra o pecado, ele chegou a suar sangue. Não é doutrina, tá bom? Mas é algo para a gente refletir. Você tem chegado a que ponto contra o seu pecado? Queridos, eu não sei com quem Deus queria falar, mas eu tenho uma convicção no meu espírito de que o Senhor queria falar com algumas pessoas. E assim como de manhã, eu tenho certeza que há pessoas aqui que não têm sentido mais aquele primeiro amor. Eu queria chamar o Dudu e o Thiago. Não tem sentido mais aquele primeiro amor. Talvez você esteja na igreja, esteja fazendo, esteja como o jovem rico, fazendo, cumprindo, exercendo, mas já não há aquela alegria, já não há aquela paixão. Queridos, quando estamos na presença do Senhor, eu falei isso de manhã também, eu quero repetir. Queridos, não há nada melhor, eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive, e eu preciso confessar que faz tempo que não tenho, de dormir nos braços do Senhor, de ir pegando no sono, meditando no Senhor. E acordar tendo o Senhor como o primeiro pensamento do dia. Isso é possível, querido. Isso é o primeiro amor. Passar o dia na presença do Senhor. Eu não sei se foi Reinhard Bonnke, há um homem de Deus famoso que diz assim: as minhas orações não duram mais do que 5 minutos. Mas eu não paro de falar com Deus por mais de 10 minutos. Isso é o primeiro amor. Aquele que vive uma vida conversando com o Senhor como se fosse um louco. Senhor, eu estou indo para casa agora, me guarda no caminho. Senhor, obrigado, cheguei em casa, obrigado pela tua segurança. Senhor, agora eu vou ver meus filhos, me dá a graça para tratá-los. Senhor, obrigado porque eu pude brincar com os meus filhos. Senhor, me dá uma boa noite de sono. Senhor, obrigado porque eu acordei com vida. Senhor, me dá um tempo gostoso agora com os meus filhos antes de tomar o café da manhã ou antes de levá-los para a escola. Senhor, guarda meu trabalho. Senhor, eu estou com uma dificuldade aqui nessa planilha. O Senhor pode me ajudar? Parece loucura, irmãos. Isso é o primeiro amor, é você não conseguir sair da presença de Deus. Ou nós podemos fechar essa Bíblia hoje e domingo que vem a gente está de volta para ser o jovem rico. Que tipo de amor você quer entregar ao seu Deus? Enquanto tudo canta uma canção, eu queria que você fechasse os teus olhos. Se o Senhor falou contigo e você quiser se ajoelhar no seu lugar, pedir perdão, pedir para que Deus te encha novamente, te restitua a alegria da salvação que um dia você teve, faça isso. Esse é o momento. Leva-me, Senhor, ao centro da tua vontade, onde posso ouvir somente a tua voz e os planos que um dia escreveste só pra mim. Leva-me, Senhor, ao centro da tua vontade,
onde tudo em mim se faz menor, onde tudo mais recebe o valor, onde só tenho a ti, onde nada mais importará, onde os sonhos se renovarão, onde tua verdade reinará e a tua graça bastará. Leva-me de volta ao primeiro amor, de volta aos pés da tua cruz, onde nossa história começou. Leva-me para que eu contemple só a ti, e assim tudo que há em mim possa refletir o que tu és. Queridos, eu queria convidar você a ficar de pé para que a gente cantasse esse refrão novamente, para a gente encerrar. Leva-me de volta ao primeiro amor, de volta aos pés da tua cruz, onde nossa história começou. Leva-me para que eu contemple só a ti, e assim tudo que há em mim possa refletir o que tu és. Pai, nós queremos amá-lo como te amamos quando te conhecemos, Senhor. Leva-nos a esse nível, Deus. Corrige os nossos rumos, Deus. Restitui-nos a alegria da tua salvação, Senhor. Pai, põe em nós um espírito guerreiro, Deus, que luta pelo Senhor, que luta em agradá-lo, Deus, em nome de Jesus. Que nós possamos sair daqui gratos e incumbidos, Deus, de pregar o teu evangelho, de contar a tua história. O Senhor é digno, o Senhor é merecedor do nosso mais puro amor, Deus. É isso que nós te clamamos, em nome de Jesus. Amém?